ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei dos céus. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um.
Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza todos nós. Amém, Senhor. Amém. Então, para vocês que estão assistindo o vídeo, desculpe pela introdução sem áudio, que eu esqueci este pequeno detalhe de acionar aqui o mixer. Para quem está assistindo conosco, não viu diferença nenhuma, mas se você assistir o vídeo posteriormente, vai ver que no início, a nossa introdução, então, ficou sem áudio. A partir do primeiro hino é que eu descobri que tinha alguma coisa errada. Desculpem-nos. 340, então, é o nosso segundo hino, que também fala sobre a presença do Espírito Santo, assim como no primeiro, né? Que é a todos concedido pelo Senhor. O que devemos fazer é pedir, e Ele, por sua misericórdia, nos conceda o revestimento. Não é a presença do Espírito Santo. Existe uma diferença, depois podemos ver. Um povo forte. Forte não no braço, mas no poder. Não no poder da carne, nem do braço, mas no poder do Espírito Santo. Amém. Que ninguém pode... Ninguém consegue vencer aquele que é capacitado pelo Espírito Santo. Então, eis que surge um povo forte. Ok? 1, 2. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não Sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, eu sou um dos tais. Amém, Senhor. Então, graças a Deus, que Ele nos ensina aqui, nestes pequenos coros e estrofes, desculpa,
para não seja descuidoso, não seja destemido, não? Ou seja, para que não tenha temor. O Senhor nos deu um espírito não foi de temor. Então, com poder ao mundo sai. Então, é o espírito, não é eu. Eu vou continuar sendo, ter temor, mas aquele que tem o Espírito Santo, esse temor, ele Medo. esse temor não se transforma num medo. Todos Respeito. nós temos medo, mas não somos dominados por ele. Se temos o Espírito Santo, se confiamos no Espírito Santo de Deus, podemos ultrapassar aquilo que muitas vezes por nós mesmos não conseguimos, com certeza. E o nosso terceiro louvor, de número 349. 349, hoje não é na ordem inversa, mas 349. Os dons do céu. Também fala de chuvas constantes e chuvas do Consolador. Uma das funções do Espírito Santo é ser consolador. No momento de tristeza, de angústia, que muitos passam, muitos de nós temos passado, passaremos e passamos. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vai atuar como o consolador para aqueles que têm a esperança da vida eterna. Os dons dos céus prometidos, Pai, esperamos aqui. 1, 2, 3. Os dons do céu prometidos, Pai, esperamos aqui. Em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. O teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuvas lhes queiras mandar. Manda, ó Senhor, chuvas
chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda nos céus, ó bom Deus, manda o Senhor. Chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus, manda o Senhor. Chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus, manda o Senhor. Chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Amém, Jesus. Senhor. Graças ao nosso Deus. Então, a presença do Espírito Santo através de um fogo. E um fogo que aquece, com certeza. Não? E também tem mais que uma, duas ou três simbologias para o Espírito Santo. E então cantamos chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Alguns usam a simbologia de uma pomba, mas o que devemos evidentemente lembrar é que devemos nos lembrar de a Trindade. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, os três concordam em um. Não pede para eu explicar que eu não sei. A minha mente não é. A minha mente é mais física do que outra coisa. Dois corpos não ocupam. Então é isso. Então já começa. Mas eu creio e confesso que creio e que é verdade. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus Pai é Espírito, Espírito Santo é Espírito e Jesus Cristo, Espírito, veio a este mundo semelhante aos homens e voltou aos céus. Amém. Então, o nosso texto hoje é de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 27. Uma leitura dos versículos e depois caminhando para o livro de Atos, porque o Pentecostes ocorreu, então, quando Jesus já tinha regressado aos céus. Então, João, capítulo 14, do versículo 16 ao 27. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus:
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Amém. Então, o versículo 17 e o 26, né? Que fala do Espírito Santo. Mais algumas outras instruções de Jesus, então, estão incluídas nesses versículos. Mas, como hoje, então, algumas igrejas se lembram e têm as suas atividades voltadas para o dia de Pentecostes, então, Jesus foi morto, ressuscitou e depois voltou aos céus. E, nesse dia, ele disse que enviaria aos discípulos, aos apóstolos, alguém para que eles não ficassem órfãos, ou seja, para que não ficássemos sem a presença de Jesus. E este Espírito, que ele chama de Conselheiro, seria enviado pelo Pai, assim o Pai o fez, e este Espírito Santo, numa das suas atribuições, ensinará e fará lembrar, somente registrada nesses dois versículos. Então, no 26, diz que ele lhes ensinará todas as coisas e também nos fará lembrar de tudo o que Jesus tinha dito. Imagina, não tinha como gravar, não tinha forma nenhuma, e como todos iam se lembrar de um ministério de 3 anos. Ainda mais se fosse uma pessoa como eu que esquece que comeu no almoço. Tem que perguntar para a patroa. Então, desculpa, mas... como é que ia se lembrar de tudo aquilo, de todos esses maravilhosos feitos que estão registrados neste livro? Como é que eles iam se lembrar? Havia necessidade, não que eles eram tão esquecidos como eu, mas como eles iriam se lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, e muitas vezes com muitos detalhes. Somente pelo Espírito Santo que faria a cada um daqueles se lembrar. Exceto o médico que escreveu, o Lucas, então, que escreveu e orientado por pessoas que presenciaram os fatos. Já é um pouco diferente, mas Mateus, Marcos e João, todos eles necessitavam de se lembrar do que se passou. Então, esta é uma função do Espírito Santo que muitas vezes as pessoas se esquecem. E também podemos nos esquecer de que todos aqueles cristãos, todos aqueles que confessam que Cristo Jesus é Senhor, que se arrependem, que confessam, que recebem a salvação, que passam a ser chamados filhos de Deus, esses têm o Espírito Santo de Deus. Então, não podemos cair no erro de dizer, aquele irmão não tem o Espírito Santo, aquele não tem Espírito Santo. Tem. Ele não tem, ele não pode não ter um revestimento, significa revestir, colocar acima de. Então, eu vou revestir. Então, muito simples. Então, o revestimento do Espírito Santo nós temos que pedir. E o Espírito Santo já veio de graça, embutido no pacote, quando você ganhou a salvação.
certo? Então não podemos, mais uma vez, dizer, né? Que o irmão ou a irmã ou o cristão da igreja A ou da igreja B não tem o Espírito Santo. Está indo contra o que Jesus disse. Bom, mas aí senão o tema já vai avançando. Então agradeço a Deus, agradeço por todos vocês que têm estado conosco, aqueles que não podem estar, e sempre por um motivo ou outro. O Julinho, quando era solteiro, não cuidava das crianças, estava sempre com a gente, agora ele cuida das crianças, ele está ouvindo ali, mas a Simone também. Isso. Então agora tem que cuidar dos pequenininhos. Aí já a patroa dá serviço para ele, dá de mamar pro menino aí. Então, olha lá, ele pôs o microfone no ar ali. Amém. Então eu agradeço a Deus, evidentemente, e agradeço a cada um de vocês, aqueles também que nos assistem ali no Brasil, não esses que estão conosco no momento, esses sim, mas aqueles que no futuro possam estar vendo este vídeo. O meu pedido de oração, o meu agradecimento a todos, e o meu pedido de oração é que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos acrescentando a fé suficiente para crer que Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, a medicina não pode, o estudo não pode, o dinheiro também menos ainda, mas o Senhor pode, no tempo determinado Ele o fará, eu creio, por isso que eu professo. Então, agradeço a Deus e continuo pedindo as orações dos irmãos. Lembre de nós nas vossas orações e sempre também o Senhor é testemunha que nos lembramos de vocês nas nossas orações. Deus abençoe. Hoje, começando aqui pelo meu lado direito, deixa eu fazer aqui uma transição, aqui com o Anderson e a Keiko, já fiz errado. Aqui está o Anderson e a Keiko. É muito botão para apertar. Então, aí está o Anderson e a Keiko. E como eu já tinha comentado, então o Anderson ele está lá no sul do Japão. E no sul do Japão. Lá é sul? Olha lá. Já é sul? Já é sul, já é. Quer dizer, o sul. Aqui é o meio. O nosso é o Equador do Japão, Yokohama. E o sul ali já é sul. Depois para baixo, já uns 300 quilômetros daqui, para mim já é sul. Mas não é aquele sul do Hiroshima e Nagasaki. Sudeste, né? E então, amém. Então, eu queria ouvir o Anderson, não? O seu pedido de oração, o seu agradecimento. Ele quase não pede, mas tem um coração agradecido. Amém. Começa a agradecer mesmo, Roberto. E pedir oração, né, pela empresa, porque semana que vem a gente vai ter que ficar uma semana em casa. Por quê? E caiu muita queda, caiu muita produção e tá falta de peça, né? Tá com muita falta de peça e pela Keiko ainda, porque ainda não consegue ainda 100%, né? Então vai ficar uma semana, vai ficar boa. Em nome de Jesus. Então, chegar uma semana que vem. Amém. Amém. Então, o Anderson pede oração e agradece a Deus. Uma semana sem trabalhar é uma semana só gastando. No Japão não é fácil. No Japão não é. Todo lugar do mundo, mas aqui é mais ainda. Amém. Aqui do meu lado esquerdo, então, passando aqui na tela, temos a Keiko. Desculpa, eu interrompi a Keiko. O Anderson falou por ela. Sim, né? Pelo joelho. Também em favor do joelho que não quer sarar completamente. Mas o Senhor pode fazê-lo, e eu tenho certeza. Amém. Irmã Luzinete. Sim, também. Amém? Bom dia, Paz. boa tarde, boa noite.
Graças a Deus por tudo, né? Eu quero agradecer pelo cuidado do Senhor em nossas vidas, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelos grandes livramentos. E eu quero continuar pedindo oração pela nossa família, pelos meus pais e os meus irmãos em São Paulo, pela igreja brasileira, né? E pela situação, ainda a gente pede pela situação política e econômica aqui do nosso país. Em nome de Jesus, o Senhor da vitória e da graça para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. a irmã Luzinete também, sempre com o coração agradecido, sabe que o Senhor está sempre presente. E agradece ao Senhor e pede as nossas orações em favor dos dirigentes da nação onde ela se encontra. Ou seja, o país que nós viemos, e também pedimos as orações para os dirigentes dessa nação, porque é um mandamento bíblico, orar em favor dos dirigentes da nação em que vocês estão. Então, orar em favor também dos dirigentes desta nação. Muito grato. Nishimura Kyodai. はい、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。とんでもない。なんでもない。ネクタイ、ネクタイの話ですけど、写真いいネクタイじゃないですか。見ました。ありがとうございます。後でいただきます。写真だけ。お祈りの課題ですけども、お祈りの方はコロナがだいぶ落ち着いてきたんだけども、まだ多いんで、5月の31日までから、それ以上伸びる可能性もあるんで、ちょっとやっぱし心してするか。あと勤めの方も1年延期して来年の5月いっぱいまでということで今契約しましたので、ただあとは体の方状況を見てそれ1年1年更新していければと思ってます。昨日の方で働けって言ってるんで元気なうちは体を動かした方がいいと思います。一応それとあと九州の方は現状としてはちょっと問題なく過ごしてるみたいなんで、何かあった場合はちょっとそれだけのサポートはしたいなと思ってますので、以上です。Tradução. Então, o irmão Nishimura, hoje eu recebi um dinheirinho do Estado por causa de corona. Eu falei, então, eu vou comprar uma gravata para o Roberto e para o Kazu, que ainda faltava comprar. Aí a Luri toda feliz hoje falou que o Kazu veio com a gravata hoje que vocês me deram de presente. Quando eu vi a gravata, era trocada do Roberto. E nós nem abrimos a gravata. Falei, meu Deus, eu falei, e agora meu marido vai ver essa gravata? E ele que escolheu, ele falou, eu quero essa gravata. Eu falei, e agora, meu Deus do céu? E ele tinha que ir com a oferta, tudo, coitado. Ai, meu Deus. Aí cheguei em casa, falei, vai em casa, porque nós nem abrimos o pacote do Roberto. Então volta em casa ver se é a mesma gravata. Vai ver que trocou de novo, né? Não, era a mesma gravata, graças a Deus. Ela tem que... Então, ele devolveu a gravata e agora tem que devolver o que está em casa para ele. E agora ele está agradecendo. Aí eu falei, o meu medo é se ele gosta da gravata que ele tinha primeiro e da segunda ele não gosta. Mas ele gostou. Eu falei para minha irmã amiga, não se preocupa com isso não. E aí ele agradece por mais um contrato de serviço, né, em Tóquio, né? Está morando mais perto e está trabalhando mais perto. E os parentes de Kyushu também sem problemas, graças a Deus. Então ele... E a Luri só agradece, só tem que agradecer. Ele está passando a trabalhar a metade da distância. Amém. Nesse novo contrato. Há uma rotação entre os funcionários dessa empresa, que cada um trabalha num edifício, como são zeladores, então ele, como diz na linguagem do Detran, para não fazer freguesia, eles têm que mudar de ano em ano para ir para outro. Polícia também é assim. Então não pode ficar sempre no mesmo lugar, que aí já viu, compromete. Não Polícia rodoviária. Então ele mudou para melhor, o Senhor o tem abençoado. Amém.
くなそうなのルリ同じとこじゃないの？違うよ。あ同じ仕事よ。 Ah, Shigoto, mas o mesmo lugar ele me lugar. falou que é metade do Mesmo caminho. lugar, mesmo lugar. Mesmo lugar. O ano que vem? Esse ano. Mesmo lugar, ó. 同じとこですよ。 Ah, mesmo entendi. lugar. Serviço. Ah, Mesmo vai. Aí ele É. falou assim, a cada ano ele pode renovar depois, né? Se ele quiser. Se eles quiserem, né? Ele quer renovar cada ano. Não continua, porque ele quer ver como que ele vai estar, né? O estado. O corpo. Amém. É, mesmo lugar, desculpa. É, mas eu é que eu entendi mal. É. O Emura Simone e família. Ai, boa noite. Boa A noite. paz Vamos de vença. todo mundo. A paz do A paz, Senhor. amada. Eu Amados. queria agradecer a Deus por Ele estar nos protegendo do coronavírus, né? Nós aqui, vocês também, graças a Deus. Eu queria pedir oração para o Noah, que depois que ele entrou no Roicoen, vira e mexe, ele fica doente e tadinho, né? E a mãe fica sofrendo aqui. Voltou a É. atividade? Amém. Então, ele não tem febre, mas ele tá com o nariz escorrendo, tá, mas tá quente aqui, correndo pra lá e pra cá, mas tá com o olho bem vermelhinho, sabe, de gripe. E as escolas estão funcionando. Mas Tá, a escola tá funcionando começou. normal. Começou. Já voltou. É só isso, então. Amém. Eu vou passar pro Kaura aqui, pra Amém. ele fazer pedido de oração. Ai, amor. Bom, eu assim não tenho muito o que pedir não, só agradecer. Amém. A oração pro seu Valdeci, né? Encontrei com ele, foi anteontem, encontrei com ele, né? Amém. Tava bem, mas parece que de vez em quando ainda dói a cabeça, né? Então pedi oração em favor a ele. Amém, Senhor. Amém. Então, o irmão Valdecir, que não tem estado conosco, porque ele tem, eu creio que ele trabalha toda a noite e folga um dia de semana. Isso o Julinho com certeza sabe. Tá? Mas, então não pode estar conosco. A irmã Maria Sato, então, está ausente, devido a essa mudança que ela está realizando. A Ana Cristina, então, a nossa querida irmã Ana, que também tem um horário difícil por trabalhar em hospital, mas vamos orar em favor dela para que o Senhor possa estar abençoando todas as situações da vida desta. E a Sheila, então, por algum motivo, não está conosco também. Está fora. Às vezes, o nosso querido Anderson também, tendo somente domingo para fazer compra, cortar cabelo ou qualquer outra atividade, então, muitas vezes ele não está conosco. Algumas vezes, desculpa. Então, sempre nos lembrando dessas pessoas. Vamos orar juntos, então, ao Senhor com a irmã Mieko. Agradecimento a Deus pelo batismo. Esqueci do batismo. Quando no Brasil fala, houve batismo, pensa que é de 50, 100, mas foi uma pessoa, isso já é glória a Deus para o nosso Japão. Já é realmente uma maior alegria, porque a mãe estava super contente, a igreja também muito contente. E também agradecemos aos 3 filhos do pastor Sato, que transferiu como membro efetivo da igreja Shinohara, então foi hoje comemorado os 4 irmãos, né? A igreja, quando alguém muda de igreja, a igreja japonesa, não sei em outro país como que é, eles ficam observando a pessoa 1 ano para ver se torna membro efetivo, se pode batizar, essas coisas assim. Não sei como que é no Brasil. É assim. É mais ou menos 1 ano. Né? E a irmã Toda, né, já fez pós-operatório, 2ª fase de quimioterapia, tem que fazer mais uma, mas está muito anêmica, mais ativa na igreja. Oh, Deus, cantou no coral hoje. Cantou no Graças coral. a Deus.
e ela é do membro do conselheiro, né, da igreja, então tem realmente dedicado ao máximo, orar, interceder, né? E também gostaria que os irmãos continuassem, quando orarmos, né, pela irmã Keiko, né, Denise, com essa dor no joelho que não é fácil, orar e interceder pela vida dela, principalmente dessa dor no joelho que não é fácil, que é o sustento do corpo, né? Amém. Amém. Só isso. Então, vamos orar juntos e o Senhor sabe e conhece das nossas necessidades, mas nós devemos confessar a Ele os nossos pecados e também confessar a Ele também as nossas necessidades e buscar ao Senhor. Deus e Pai Celestial, Senhor, Pai, o Senhor é aquele que tudo pode e nada pode impedir o Teu querer e a Tua vontade. Aquela dor, aquela enfermidade, aquele problema insolúvel, ó Deus Santo, tudo está em Tuas mãos, está no controle do Teu querer e da Tua vontade. A dor, a enfermidade, a dificuldade e o problema é permissão Tua, Senhor meu Deus. Sabemos que o Senhor não se agrada, mas o Senhor permite, e na maior parte das vezes é para nos acrescentar a fé, para nos dar mais paciência, mansidão, humildade diante de todas essas situações que no momento em que passamos são de tristeza, mas depois produz uma alegria maior. Segundo a Tua palavra, nós cremos e assim tem acontecido na nossa vida. O Anderson agradece a Ti, Senhor meu Deus, juntamente com a Keiko, pelos familiares da Keiko, pelos familiares do Anderson. E também Te pedimos a Tua presença ali naquele lar, naquele local de trabalho deles, abençoando, guardando e protegendo, Senhor meu Deus, e concedendo, ó Pai, a vitória a esses Teus filhos, que têm sido bênçãos para cada um de nós em Tuas santas mãos. Também, Senhor meu Deus, pela irmã Luzinete, que tem estado conosco ainda no início da manhã, mas o Senhor a tem abençoado e temos ouvido e visto que o Senhor a tem guardado, protegido e ela está alegre em mais este dia. E agradecidas ao Senhor e pedimos, Senhor meu Pai, a Tua presença naquele lar, ao irmão Alexandre, aos filhos, aos irmãos que estão ali em Taboão da Serra, pela saúde, Senhor, da Janete, do seu filho, do seu esposo, ao nosso irmão José Ronaldo, a irmã Santina, Senhor meu Deus, ao irmão da irmã Luzinete, também o Donizete, ao seu lar e à sua família, aos meus familiares que estão ali em São Paulo, que estão no Brasil, o Senhor também continue abençoando por Tua graça, Tua misericórdia e Teu favor, a cada um desses que nos assistem, Pai, derrama das Tuas bênçãos, da Tua proteção, do Teu cuidado, porque também tem sido bênçãos em nossas vidas, e nós Te bendizemos e Te agradecemos. O irmão Nishimura também Te agradece, a irmã Maria também Te agradece, ó Pai, por mais um dia, por mais uma semana ainda debaixo da Tua mão forte, abençoando, guardando e protegendo, e que ele possa, Senhor meu Deus, estar trabalhando com alegria no coração e, Senhor meu Deus, possa contagiar outros com a presença do Teu Espírito Santo nesta vida. Nós Te bendizemos e Te agradecemos pela Sheila, que não está conosco, a irmã Maria Sato, Pai, a Ana Cristina, ó Deus Santo. São Teus filhos, são Tuas filhas. Ó Senhor meu Deus, o Senhor as tem abençoado e permanece, Senhor meu Pai, com elas, acrescentando a fé, dando ao Senhor meu Deus a sabedoria do Teu Espírito Santo. Ao Julinho, a Simone, Senhor meu Pai, ao Noah e a sua filhinha, Senhor meu Deus, Sofia, ó Pai, abençoa, ó Deus Santo, aquele jovenzinho que passa, Senhor meu Deus, por uma gripe, o Senhor continue abençoando, pois o Senhor tem dado um crescimento sadio a esses Teus pequeninos, Pai, e nós Te pedimos também em favor dos nossos netos, dos nossos filhos, Senhor meu Deus e Pai, da igreja em Suguita, da igreja do pastor Curso, Senhor meu Deus, que também tenha sido bênçãos em Tuas mãos para abençoar ao Julinho, Senhor meu Deus, ao nosso irmão Valdecir, a sua esposa, ao local de trabalho, aquela dor no pé do irmão Valdecir, assim como essa enfermidade que tem acometido o joelho da nossa irmã Keiko, que o Senhor tem em Tuas mãos e o Senhor dará a vitória e ela poderá testemunhar de que o Senhor é Deus sempre presente nessas vidas. Nós, Senhor meu Deus, Te pedimos as Tuas bênçãos para a irmã toda, ó Pai, restaurando, restabelecendo
dessa doença, desse câncer, Pai, que tenha acometido essa tua filha, que ela possa continuar te louvando como neste dia presente foi com alegria louvar o teu santo nome ali no coral. Pai, por essa alma que se batizou, ó Senhor meu Deus, que os irmãos e as irmãs ali, Senhor meu Deus, possam estar juntas, aconselhando aquela nossa irmã em Cristo Jesus, que declarou publicamente que é pecadora e confessa, Senhor, diante de ti e diante dos homens. Ó Pai, aqueles 3 jovens que agora fazem parte deste membro, fazem parte de membros da Igreja Shinohara, filhos do nosso pastor, que o Senhor esteja abençoando, assim como nós te pedimos, ó Senhor meu Deus, também em favor do pastorito, da irmã Nonaka, que já estão com a idade avançada, assim como a esposa do pastorito, a irmã Mieko no seu local de trabalho, a mim no meu local de trabalho. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor meu Deus, e por aqueles que não mencionamos aqui, continue abençoando, porque estão escritos, Senhor meu Deus, no teu reino, ó Pai amado, no nome do teu Filho Jesus, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Bom, graças ao nosso Deus por esta oportunidade. E muitas vezes somos abençoados pelas orações de pessoas que nem vemos e nem conhecemos e têm orado em nosso favor. Então eu sei de pessoas que oram em favor de outras que muitas vezes não as veem. Intercedem também, com a oração intercessória. E para nos lembrar então deste dia, que algumas igrejas comemoram a vinda do Espírito Santo, então nós tivemos pela manhã, além do culto de Pentecoste, o batismo, que foi bem direcionado. Então, uma pessoa da Trindade, como eu disse no começo, é a qual chamamos de Espírito Santo. E precisamos do Espírito Santo por ser uma pessoa. Espírito Santo não é um espírito que voa, que está uma coisa, um negócio inexplicável. Ele habita em nós, mas é uma pessoa da Trindade. Vamos sempre nos lembrar. E sempre que orar, não vou exaltar a Deus em todas as alturas, Jesus Cristo em todas as alturas, e vou me esquecer do Espírito Santo. Não é Trindade? A Trindade divina, então devemos agradecer aos 3 de forma gloriosa, de forma com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso entendimento. E assim como no livro de João, não somente o Senhor Jesus prometeu, mas se cumpriu, e após 50 dias está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então começou lá, onde a igreja estava reunida, e Jesus disse, fiquem aí e esperem. Não sabemos no início quantas pessoas começaram, e depois de 50 dias, não sei quantas pessoas ainda permaneceram lá. Então, fiquem aí orando, buscando a presença do Espírito Santo, que eu enviarei. E o Espírito Santo, então, depois de 50 dias, desceu no lugar que estavam reunidos, na forma de um vento veemente. Um poder a casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Então, esse hino que nós cantamos no começo é tirado dessa passagem bíblica. Então, foi desta forma, visual e audível, a presença do Espírito Santo. Visual nos efeitos, e audível também nos efeitos. Então, através dessa presença, a igreja foi revestida com o poder do Espírito Santo. E foi revestida com poder para fazer o quê? Para sair para proclamar o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Apesar da perseguição, apesar de tudo que remava contra, mas aqueles que se sentiam fracos ou com medo ou
ansiosos por alguma represália do governo romano ou dos sacerdotes ou de quem quer que seja, mas saíram com ousadia. Então, o Espírito Santo vem sobre a igreja, uma igreja reunida, um grupo de pessoas reunidas. E essas pessoas, então, passam a anunciar a palavra de Deus aos pecadores de todas as regiões. Não é? Analisando, assim, o livro de Atos. Então, o Espírito Santo desce num local determinado. É visto como semelhança de língua de fogo. Ninguém viu nenhuma pomba voando, nem um anjo, não viu nada disso. Não tem isso registrado. Está registrado que semelhante a línguas de fogo e um vento veemente. Então, o som de um vento. E a igreja, então, passou a estar sujeita ao Espírito Santo, sendo guiada por ele. Então, as pessoas viram que aquele espírito, aquele ocorrido lhes concedia um poder, capacitavam a pessoa a falar. Então, elas começaram então a se sujeitar ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo dizia para que fosse feito. Então, esta é a função primária e que ocorreu nesta sequência. Então, no livro de Atos, o nosso primeiro texto, que está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Depois de João, é logo em frente. Então, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, é isso que eu disse agora há pouco. Então, a igreja passou a estar sujeita em obediência ao que o Espírito Santo dizia para que fosse feita. Por quê? Porque elas estavam... o Espírito Santo passou a habitar nelas e a direcionar elas, a ensinar elas. Claro que para isso precisa ter a voz, o ouvido voltado à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, mas eu não dou nem bola. Ele manda ir para a direita, eu vou para a esquerda. É o Jonas da vida. Então, tem o Espírito Santo. Não é que não tem, mas ele não obedece. Só isso. E no capítulo 2, ainda no livro dos Apóstolos, do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 4. Então, capítulo 2, versículo 4, ele diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora é cheio. Antes não era cheio. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. Aqui ele vai capacitar, ele quer mais. É assim como você... Quando começa a estudar na faculdade, você tem um conhecimento. Aí depois que você sai, você aumentou o seu conhecimento. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então não estudou Nihongo, mas falava Nihongo, japonês, mas falava o japonês ou qualquer outro idioma, a qual o Espírito concedia. E como? Mais uma vez, tinha que estar sujeito ao Espírito. Então, nós vemos que aproximadamente 120 pessoas são cheias do Espírito Santo e passaram a falar o quê? Falar das grandezas de Deus. Então, o propósito sempre foi e é de quê? De falar das grandezas de Deus, o que o Senhor tem feito. Eu tinha isso, não tenho mais. Eu tinha aquilo, eu não precisei ser operada, eu não precisei isso, eu não precisei aquilo, a ciência me desenganou, mas eu já estou vivendo tantos anos. Então é falar das grandezas de Deus.
Eu era isso e ele foi me transformando. E hoje, como disse Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. Então, é sempre pela presença do Espírito Santo e devemos falar das grandezas de Deus. A gente sabe também que, ainda no livro de Atos, no capítulo 2, que vai do versículo 14 ao 41, não vai ler, mas se você for ler o 41, desculpa. Pedro, depois que ele se converteu, porque Jesus disse que ele precisava se converter, então ele se converteu, como João Batista pregava, ele se converteu e depois disso, então, ele prega uma mensagem sobre Cristo, que aqui na minha Bíblia, no capítulo 2, no versículo 14, está em negrito, a pregação de Pedro. E vai até o 41. Depois que ele acabou de falar, então, ele dá uma mensagem sobre Cristo para aquelas pessoas que não conheciam a Cristo e quase 3.000 pessoas foram salvas. A gente sabe que Pedrão era uma pessoa sem cultura. Não era um Paulo da vida que era formado, que tinha uma certa cultura, um conhecimento bíblico. Podia se utilizar dele. Mas não foi do muito falar dele, do muito conhecimento dele, mas foi através do poder do Espírito Santo. Então passou a anunciar e as pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo. Então quase 3.000 pessoas foram salvas naquela oportunidade, naquele dia. Passaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Então, a gente sabe que tinha ameaça, tinha perseguição, tinha alguns ainda foram presos. E está registrado no capítulo 6 e no versículo 7 de Atos. Não somente esse, eu escolhi esse só, mas não é que é só esse, né? O versículo 7. Então, você lendo anteriormente, você vai ver, né, que vários foram presos, vários sofreram. E no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, um grupo de pessoas que era contra Jesus, a gente sabe que foram os sacerdotes, que por inveja, que eles não podiam fazer o que Jesus fazia, pediu para Pilatos matar ele. O que eu faço com Pilatos? Crucifica esse aí. E o Barrabás? Não, solta, é ladrão, parece um país que eu conheço. Solta ladrão e prende gente boa. Não tem nada a ver. Desculpa, Lu. Então, aqui ele, evidentemente, está dizendo que um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Passaram, então, e foram convertidos. Pela pregação dessas pessoas, não tem Paulo aqui na história ainda. Então, era de pessoas simples. Que eu saiba, até hoje, pescador não tem estudo. Para pescar não precisa estudo. Então, imagina 2.000 anos atrás. Então, eram pessoas que foram realmente capacitadas pelo Espírito Santo. Então, apesar da grande perseguição contra a Igreja de Cristo, que sempre teve e sempre terá, quer eu goste ou eu não goste, mas Deus sempre acrescentou, como nós vimos, e sempre vai continuar acrescentando o número de pessoas para serem salvas, né, que vão ser salvas. A Igreja de Cristo, então, Ele cuida da Igreja que é dele. Nós fazemos a nossa parte sendo guiadas pelo Espírito Santo. E quem vai acrescentando é quem? É o Senhor, que é o que Ele sempre fez. Então a honra, o louvor e a glória é a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu e vocês somos aí um vaso de um instrumento usado por Deus para levar as pessoas até a igreja, levar o evangelho. Quando não sabe falar o idioma, leva a pessoa até a igreja. E lá ela aprende. E se sabe falar bem e domina o idioma, já fala diretamente, né? E
a obra de Deus sempre tem avançado no decorrer desses 2000 anos, sempre pela presença do poder do Espírito Santo. Conhecimento ajuda? É claro que ajuda. Não estou falando para ficar analfabeto. Mas, se ele não for, evidentemente, sujeito ao Espírito Santo, dificilmente ele tem esse poder. Apesar de ter, pode ser muito carismático, pode falar muito bem o idioma, mas quem convence do pecado, do erro, do que está errado, é o Espírito Santo. E não se esquece que tem uma certa ordem de eventos. Então, antes de Jesus enviar, porque ele disse, ele enviou a igreja ao mundo. Antes de ele disse, ide por todos os caminhos, ide por todo lugar e anunciai o evangelho. Certo? Ide pregar a palavra. Então isso daí é o quê? É enviar a igreja ao mundo. Mas antes, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Então essa ordem não é invertida, não funciona, não é assim que deve funcionar. Então uma pessoa deve ser sujeita ao Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, ainda que ela não tenha o revestimento, mas se ela tem o Espírito Santo, ela tem que ouvir a voz do Espírito Santo e ver o que é que ela tem que fazer. O Espírito Santo vai falar para ela, fez isso daí errado? Confessa a Deus, se arrepende e continua andando. E o Espírito Santo vai dizer, assim como Jesus disse, quando vocês forem presos, não fica preocupado com o que vai falar. Naquela época, né? Falou aos discípulos. O Espírito Santo vai vai falar por vocês. Ou seja, a boca é a sua, mas o Espírito Santo é que vai falar através de você. Não fica solícito para saber como é que vai se defender. Porque alguém que for falar alguma coisa contra o Espírito Santo não vai ter esse poder de se defender. E sim aquele que tem o Espírito Santo se defende. Então, sabemos que a obra de Deus não pode ser feita no braço somente. Claro que necessita força de pessoas, necessita pessoas dedicadas, pessoas com saúde, pessoas com dedicação. Não é comércio e daqui a pouco para, não, né? E para que a gente sempre lembre que nós vamos depender do Espírito Santo, porque é Ele que nos vai capacitar para aquilo que Ele quer. Então, Ele capacita a pessoa com o revestimento do Espírito Santo, está escrito, segundo Ele quer. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir. Então, eu sempre lembro de um exemplo que tem um irmão, que o irmão é cheio do Espírito Santo até hoje, se estiver vivo. Daqui a pouco eu pergunto para a irmã Luzinete. Mas o pai dele, que levou a família inteira para a igreja, ficou muitos anos na igreja, nunca foi revestido do Espírito Santo. E nem por isso desmerece um ou outro. Ou seja, aquele que necessita, que se sente na necessidade, continue pedindo. E ele dá segundo o querer e a vontade dele. Isso diz a palavra de Deus, não? Então, muitas vezes a pessoa tem um bom conhecimento, o que eu já disse. Estudar é bom? Sim, é bom. Mas, mesmo eu tendo um bom conhecimento, mas faltar o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar, é Ele que vai ensinar a pessoa, é Ele que vai convencer. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, não adianta eu ter muito bom conhecimento. A mensagem fica sem fruto. Não estou dizendo que também ninguém vai aceitar a palavra. Então, aí é um relacionamento da quantidade de frutos, mas quando é produzida pelo Espírito Santo, pode ter certeza que essa pessoa realmente é transformada. Precisa estudar? Claro, precisa estudar para ser um obreiro aprovado, como disse Paulo. Então, Paulo era estudado ou estudou? Sim, mas ele precisa o quê? Ele precisa estudar a palavra. Não é estudar biologia, estudar física, estudar matemática, não é isso. É estudar a palavra de Deus. Então, para ser um obreiro aprovado, porque senão você pega a Bíblia, sai por aí vem um daqueles pessoal que anda de bicicleta com capacete, não vou falar o nome, aí ele é capaz de levar você para a igreja dele. Precisa tomar cuidado, que eles falam bonitinho, né? Então eles são o quê? Eles são estudados. Mas, com certeza, precisa estudar? Precisa. Mas
o revestimento do Espírito Santo está acima desse estudo. Por isso que nós cremos que é através do Espírito Santo. Então, com a mente cheia da verdade. Então, eu vou estudar, vou encher a minha cabeça com conhecimento. Já Paulo disse, você vai fazer alguma coisa, faça com conhecimento, com sabedoria. Não faz descabeçado. É cheio do Espírito Santo, mas é descabeçado. Precisa das duas coisas. E também, então, com a mente cheia, com conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e com certeza, eu marquei aqui, né? E o coração aquecido pelo Espírito Santo, já que a gente falou que é semelhante a um fogo, e línguas de fogo. Então, qual é a conclusão da presença do Espírito Santo? Conclusão é buscar, e o Senhor vai capacitar segundo a vontade dele. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir. Se eu não pedir, ele não vai dar. Não vou chegar lá num evento ou qualquer coisa e, olha, tem um evento do Espírito Santo. Eu nunca vi isso. Não é assim. É você e Deus e vai pedir. E se ele quiser capacitar o vizinho que está do seu lado, ele capacita, e você não, ou o inverso. Mas ambos têm que pedir. Então, pedir para que o Senhor tenha... Com fervor, para que, né, que o Senhor capacite. Agora, vai pedir para quê? Vai ficar dando pinote dentro da igreja, fazendo não sei o quê, ou querendo falar mais alto e mostrar isso ou mostrar aquilo? Não, não é para isso, nunca foi para isso. Não? É para levar a mensagem com autoridade e com ousadia. Chega um falando contra, você bate o pé e fala, não é assim, 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 mas com autoridade. Se o da outra igreja lá, que eu não falo o nome, fala alguma coisa, você fala, não, é assim, assim, assim. Não deixa se convencer, porque você é cheio do Espírito Santo e você confia na presença do Espírito Santo. Então, se sujeitar a ele, então devemos nos sujeitar sempre à ação do Espírito Santo em que nós habitamos. Então, essa é a conclusão da presença do Espírito Santo. Quero o Espírito Santo para quê? Depende. Para que você quer o revestimento do Espírito Santo? Porque eu quero aparecer na igreja. Não sei se... Eu creio que não. O Senhor não vai revestir. O revestimento que ele deu sempre foi para que o nome dele seja engrandecido. Aconteceu alguma coisa, eu vou falar com autoridade. Eu vou falar com conhecimento. Olha, eu tinha isso, agora não tenho mais. Foi o Senhor que me restaurou, me curou. Então é o Espírito Santo que está falando. Ou seja, que convence você, que convence eu, né, que nos convence de que aquele benefício que nós recebemos foi de Deus. Senão, é igual ao mundo. Então, aí eu fui no hospital, depois eu fiz aí de umas 3 terapias, agora eu já estou genki de novo, já estou boa, já estou bom. Tá, obrigado, amém. Então esse é o testemunho da pessoa na igreja ainda. Então, o Espírito Santo vai ficando o quê? Vai entristecido, vai ficar igual a lâmpada das 10 virgens lá. Meia dúzia começou a fraquejar, quando o noivo chegou, elas já nem estavam lá, porque a lâmpada já tinha apagado, estava em outro lugar. Então, no Antigo Testamento, Deus, né? Não deixar que a lâmpada de Deus se apague no templo do Senhor. Que lá era a presença física e visual do Espírito Santo. A lâmpada que tinha no Antigo Testamento na tenda. E hoje é o quê? Não deixe que Davi disse o quê? Ele perguntou, ele pediu uma coisa ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então, se Davi fez isso, quem sou eu para rejeitar o Espírito Santo? Eu tenho mais é que buscar a presença do Espírito Santo. Então, espero que tenha ajudado algum de vocês em alguma coisa. Eu não sou pregador de profundidade, evidentemente, mas sempre alguma coisa o Espírito Santo fala com cada um de nós. Irmã Mieko, alguma coisa, por gentileza? Jesus disse, eu vou, mas lhes envio o Consolador, né? E eles acreditaram, porque naquela época não tinha telefone, não tinha Sassocom, iPhone, não tinha nada, né? Então, eles acreditaram na palavra do Senhor, né? Porque ele falou, onde eu vou, vocês não podem ir.
mas permanecei reunidos, que eu vos mando o Consolador. Então todos obedeceram a palavra com fé e ficaram o quê? Perseverantes e unânimes em oração, né? Então homens, mulheres e crianças, né? E foram batizados, receberam o batismo do Espírito Santo. Será que a irmã Luzinete tem alguma coisa para complementar? Lu Alexandre aí. Oi. Tem alguma A irmã Mica pediu, tem alguma coisa que passou em branco aqui que... Não, perfeito. Essa irmã é modesta. Glória a Deus. Amém. Então, vamos buscar sempre, né, a presença do Espírito Santo. E buscar, mas dando a Ele aquele lugar que Ele merece na nossa vida. Muitas vezes eu uso no meu dia a dia aí, e a gente sabe que já ouvimos testemunho, que você está com pressa. Não é o meu caso, porque eu sempre saio cedo, a irmã Mieko sabe, às vezes quase 1 hora antes de começar o serviço, mas tem gente que não é possível isso, sai 5 minutos para chegar, não sei quantos quilômetros, para chegar em poucos minutos. Não, isso tem em todos os lugares, de todas as nações. E muitas vezes acontece comigo, é um domingueiro que a gente fala, né? É uma pessoa que vai na sua frente, é o outro que entra e faz não sei o quê, e vai te atrasando, e vai te atrasando. E depois de um tempo, né, você vê que alguma coisa aconteceu, alguém, né, trabalhou em seu favor para que você se atrasasse no seu serviço, ou para que você não chegasse naquele momento. E muitas vezes é isso que acontece. É um livramento, mas eu não quero entender como livramento. E depois eu acabo entendendo como livramento, porque é o Espírito Santo, evidentemente, que me direciona. Então, qual aquele carro que entrou de repente, lembra? Quase derrubou você na moto, lá perto do porto. Isso acontece, né? Ou seja, outro dia eu já estava saindo um pouquinho mais atrasado, quer dizer, não atrasado, mas um pouquinho fora do meu horário costumeiro, e num lugar assim que você nunca imaginava que ia acontecer, um carro que tem um lugar para a placa de parar, espetada lá um poste, e tem também a marcação, havia a marcação terrestre que a gente fala, ou seja, marcado para parar no chão, e ele parou nada, ele passou, mas passou, e eu quase que ia virar sorvete. Mas, algum propósito tem, muitas vezes a gente não vê num momento, mas depois você vai, quando continua dirigindo, você fala, já entendi, porque aquele outro camarada lá no farol atrás, lá me atrasou. Uma moto hoje quase voou em cima de nós. Isso, e cada dia tem, né? Então muitos livramentos, e eu agradeço a Deus, né? Porque para mim é melhor seguir a orientação do Espírito Santo do que eu ficar querendo aplicar o meu conhecimento e aplicar minhas forças e aplicar tudo aquilo que na verdade não é meu. Então, agradeço mais uma vez a vocês. Depois eu converso com o Anderson, se ele puder, que ele vai estar em Sogashi a próxima semana. Então, Nishimura Kyodai, hontou ni arigatou gozaimasu. Vamos orar para encerrar. Tchau. Deus abençoe, irmã Maria. Tchau. Ó Senhor e Deus e Pai, nós te bendizemos e agradecemos, Deus justo, santo e bom, por esses poucos momentos em que estivemos reunidos, Pai, mas reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, e sabemos que 2 ou mais reunidos, o Senhor estará no meio de nós, e é pela presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja continuamente abrindo o nosso coração e a nossa mente para sempre e sempre buscar a Tua presença através do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo nada podemos fazer nem realizar. Continua a estar conosco, continua a estar com os Teus servos, com os Teus filhos, com o Teu povo que não estiveram conosco neste momento. O irmão Valdecir, a sua esposa, aqueles que trabalham, aqueles que não podem estar, mas o Senhor ali esteja abençoando. E também esses que estão assistindo, nós te pedimos as Tuas bênçãos, te agradecemos e te bendizemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Até o próximo domingo, querendo Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.